Nesse trabalho, vamos apresentar os conceitos de dependência e independência linear de vetores, que são fundamentais na álgebra linear. Eles ajudam a entender como os vetores se relacionam entre si e se algum deles pode ser obtido a partir de outros. Vamos ver a teoria, exemplos práticos e também como identificar isso usando programação em Python. Dependência linear, LD. Esses conceitos são importantes e aparecem em diversas áreas como engenharia, física e computação. Em resumo, quando o vetor pode ser escrito como combinação dos outros, dizemos que o conjunto é linear dependente. Quando isso não é possível, ou seja, cada vetor traz uma direção nova, eles são lineares independentes. Isso é essencial para sabermos se os vetores realmente contribuem com as informações novas ou se algum está repetindo o papel do outro. Como podemos ver, temos esses exemplos aqui, que existe uma combinação linear não trivial nos vetores que resultam no vetor nulo, que é C1V1 mais C2V2 mais, e assim consequentemente, CVK, que é igual a onde pelo menos um C1 é diferente de zero. Consequências. Pelo menos um vetor é redundante, determinante da matriz igual a zero, não forma uma base. Exemplo numérico. V1 é igual a 2 e 1 e V2 é igual a 4 e 2. Combinação linear 2V1 menos V2 igual a zero. Os vetores são LD. Olá, meu nome é Rutiane e eu vou falar sobre a independência linear. Um conjunto de vetores, V1, V2, Vk, é considerado linearmente independente se uma única combinação linear desses vetores, que resulta no vetor nulo, é aquela em que todos os escalares são zero. Matematicamente, isso é expresso como a soma de todos os vetores, sendo eles C1V1 mais C2V2 mais CKVK, sejam igual a zero, o que implica que C1 seja igual a C2, que seja igual a CK, que seja igual a zero. As implicações da independência linear são a não redundância, ou seja, nenhum vetor no conjunto pode ser escrito como uma combinação linear dos outros. Volta o slide, por favor. Cada vetor contribui com uma nova dimensão ou direção. Base. Um conjunto de vetores linearmente independentes gera um espaço vetorial, formam sempre uma base para esse espaço. E determinantes. Se o vetor os vetores forem colunas ou linhas de uma matriz quadrada, o determinante dessa matriz será diferente de zero. Como determinar um vetor, saber se ele é LD ou LI, é da seguinte maneira. Primeiro, você pode formar uma equação, escrever ele como combinação linear dos vetores e ele ser um vetor nulo. Você pode fazer um sistema de equações, transformando a equação vetorial em um sistema de equações lineares. Você pode resolver o sistema, resolvendo o sistema. Se a única solução for um escalar igual a zero, significa que ele é LI. Se houver soluções não triviais, pelo menos um escalar diferente de zero, significa que ele é LD. Você pode fazer uma matriz e ver qual vai ser o resultado do determinante. Se o número de vetores for igual à dimensão do espaço de n vetores em Rn, podemos formar uma matriz com esses vetores, como colunas e linhas, e calcular o determinante. Se o determinante for zero, os vetores são LD. Caso contrário, são LI. Rutiane, não é você não? Será que caiu, gente? Métodos de verificação. Método principal, sistema de equações, como foi explicado no slide anterior. Apenas soluções triviais seriam igual a zero. Se existir uma solução não trivial, ele será LD. Segundo, determinante. Para um vetor em Rn, o determinante deve ser diferente de zero.
Para a LD, o determinante deve ser igual a zero. Para a matriz, o LI vai ser um número de vetores maior que zero, já o LD seria um número menor que zero. Para formar uma equação no algarismo geral, você tem que ter que a equação vai ser igual a zero. Nesse processo de conclusão, para realizar essa equação, você deve escrever o sistema de equações lineares, formar a matriz dos coeficientes, calcular o determinante oposto e interpretar esse resultado. Tem uma dicasinha aqui importante que é para calcular em Python, deve-se calcular o oposto da matriz de uma forma eficiente. Boa noite, pessoal. Me chamo Ana Carolina. Vou falar um pouquinho agora sobre a interpretação geométrica, né? Para a gente começar, a interpretação geométrica ela é um dos conceitos da dependência linear e da independência linear, que fornece ali uma maneira intuitiva de entender como os vetores eles se comportam no espaço. Em vez de apenas lidar com as equações e também com as matrizes, ela também pensa geometricamente em ajudar e visualizar também os vetores, como eles se interagem ali, e o que isso também vai significar para o espaço vetorial que eles vão estar gerando. Vamos ter em R ao quadrado, que ele é um plano bidimensional, vetores que eles são colineares, ou seja, que estão na mesma reta, e são linearmente dependentes. Isso porque um vetor ele pode ser escrito como um múltiplo do outro. Vamos ter também os vetores não colineares, que são linearmente independentes, pois eles não conseguem expressar uma função do outro. E junto eles podem gerar também todo o plano do R ao quadrado. Já em R elevado a 3, que é um espaço tridimensional, vamos ter aí 3 vetores que são linearmente dependentes, né? Que eles tiveram ali todos o mesmo espaço, ou seja, no mesmo plano, e também vão ser coplanares, e na mesma reta, né? Que é de extrema importância. E vamos ter também os vetores que não tiveram no mesmo plano e eles também apontaram em direção distintas, ou seja, linearmente independentes. E eles conseguem ali gerar esse espaço tridimensional. Vamos ter também os insígnios geométricos, que são muito importantes. Ou seja, os vetores LD eles não aumentam a dimensão dos espaços gerados. Vamos ter exemplo dos vetores colineares que ainda geram uma reta. O segundo ponto, vamos ter os vetores linearmente dependentes, que são essenciais. Pode votar o slide para isso. Ele vai ser aí linearmente dependente, que eles vão ser também essenciais para formar uma base, ou seja, o menor conjunto de vetores, eles conseguem ali descrever todos completamente o espaço. No terceiro ponto, a gente vai ter o R elevado a N, que vai ser o número ali máximo de vetores linearmente independentes, que significa que é o N, né? Então, ali vai ter mais do que implica, ele vai ser também linearmente independente. O segundo slide, por favor. Isso, pronto. Agora vamos falar um pouquinho sobre as aplicações práticas, né? Que no entendimento da dependência linear e independência, não vai ser apenas teórico, ele vai ser fundamental em várias áreas práticas e científicas. Vamos começar pela área da computação, né? Vamos ter como problema aí muitas variáveis, que eles podem ser redundantes e que causam também uma baixa performance dos modelos. Para uma solução, podemos identificar, né? E podemos remover também várias LD e melhorar, generalizar os modelos. E as variáveis LI são informativas e essenciais. Na engenharia, que a gente vai usar aí para análise estrutural, a gente vai ter ali um problema, né? Que são as forças aplicadas em uma estrutura, que pode ser LD, e vai gerar também os sistemas instáveis ou superdimensionados. Como solução, vamos ter que as forças LI ali, elas garantem que a estrutura sejam estatísticas determinadas e estáveis.
Na economia ou nas finanças, vamos usar ali como um problema, né? Vamos ter como problema um modelo ergonométricos e de um portfólio assim com várias variáveis e que implicam também, né, em ser dependentes linear. Já o LE ele vai ajudar ali, né, a melhorar a análise e a interpretação dos dados. Na física e nas ciências naturais, vamos ter como exemplo a mecânica quântica, que ele vai usar ali os estudos independentes para formar uma base dos estados do sistema. E o LD ele vai representar ali os sistemas redundantes, enquanto o LI ele vai representar ali graus de liberdade reais do sistema físico. Vamos ter também a compreensão de dados, que vai ter um objetivo ali de reduzir a dimensão dos dados sem perder a informação relevante. E a gente vai usar uma estratégia ali de identificar os vetores LI, que ele vai permitir compactar os dados mantendo a sua essência e eliminando as redundâncias do LD. No sistema de controle, a gente vai ter aí os vetores LI, que vai garantir um controle estável e transmissão eficaz, né, de informação. E já o LD, ele vai indicar as falhas, os sinais repetitivos, os erros, que podem comprometer ali um sistema, né? Então, assim, a interpretação geométrica ela vai ajudar a visualizar, né, ao todo como os vetores ele interagem ali no espaço, e a distinção do LD e o LI, que vai ser crucial ali para entender a estrutura de dados e sistemas, e ali vão ser em várias diferentes disciplinas. Vamos ter também que em todas essas aplicações a gente vai perseverar na independência linear, que vai ser um sinônimo ali, né, de eficiência, estabilidade e um significado ali real. E, por outro lado, a gente também vai detectar na dependência linear a permissão ali de eliminar redundâncias, otimizar recursos e simplificar também o modelo. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Eu vou estar aqui explicando um pouquinho da aplicação do nosso código em si. Primeiramente, a gente coloca a biblioteca NUP. Ela é conhecida como Numerical Python. Ela é uma biblioteca que é usada para cálculos, ou seja, ela facilita um pouco mais durante os cálculos. Ela é utilizada mais no setor da engenharia, matemática, física, ciências de dados também, entre outros assuntos. Por que a gente utiliza ela? Porque ela é um pouco mais rápida de lançar os, os cálculos, ao invés de a gente ficar, como é que se fala, ampliando um pouco mais o código, como é que você fala, a gente tem uma redução no código significativa e facilitando um pouco mais. Após isso, a gente dá uma definição de verificar a independência dos vetores, ou seja, a gente dá um def para verificar a independência. Aí começa a montagem do código em si, que, como é que se fala? A gente vai botar no código para converter para a matriz, depois disso calcular o push, como a gente viu anteriormente, a gente tá falando, o push tem que ser menor que o número de vetores ou igual ao número de vetores. Aí, após isso, a gente faz um loop. Se isso, faça aquilo. Se não, vai ser linearmente independente. A gente utilizou um exemplo prático, que é o V1, linearmente independente do V2, ou seja, o V2 é duas vezes maior que o V1. E no exemplo 2, a gente utilizou o V3 e o V4, que são distintos, ou seja, que são linearmente independentes. O conceito-chave, o custo de matriz é o primeiro número máximo da coluna ou linhas linearmente independentes. Como vocês podem ver, o posto é esse daqui. Caso o posto for igual ao número de vetores, ele vai ser linearmente independente. Caso, ao contrário disso, o posto seja menor do que o número de vetores, ele vai ser linearmente independente. Esses são os tipos de funções que a gente utilizou durante o código.
as vantagens daqui, como eu falei, como é uma biblioteca que a gente importa ela já é uma biblioteca do Python, então a gente importa ela para que ela facilite mais o nosso campo. Sem ela, a gente ia ter que interpretar cada vez mais e o código seria muito mais maior, pois a gente ia definir cada pedaço, cada solução. Então, o NumPy facilita não só para cálculo de matrizes, mas também para outros tipos de cálculo. E facilita a nossa vida tanto nas aplicações práticas, na engenharia, na física, na ciência de computações e na economia, e também facilitando a nossa vida no dia a dia de interpretação dos vetores. Pode passar o slide. Concluindo, nós podemos verificar sobre a dependência linear, são os vetores resultantes, como pode ser expresso como combinação dos outros, ou seja, ele pode ser ou duas vezes maior do que o outro, ou duas vezes menor do que o vetor, vai dependendo da situação da ocasião. Independência linear, como a Alex falou, é quando o vetor, você soma um com o outro, faz alguma operação, ele vai dar diferente de zero. Temos também os métodos de verificação do sistema de equações, determinantes, posto de matrizes, ou seja, o computador, só o computador e o código, eles facilitam o cálculo de matrizes, caso seja fora do nosso alcance, exemplo, de 5, de 6 determinantes, ou determinantes de 6 componentes. Nós temos a implementação computacional, que eu já falei aqui, que é a biblioteca NUP, ela facilita de uma forma extremamente ampliada, facilita você deixar o código mais enxuto e mais compreensível para quem está ali olhando. Temos as aplicações essenciais, que são na física, na economia, na inteligência e na engenharia. E nós temos as lições aprendidas, que são os conceitos fundamentais, LD e LI, tem a interpretação geométrica clara, intuitiva, ou seja, a gente consegue compreender como que está acontecendo ali, qual a diferença do sistema dos vetores LI e dos vetores LB. Tem uma grande diferença. Então, eles são essenciais para a gente interpretar um pouco mais as bases dos espaços vetoriais. O estudo da base dos espaços vetoriais, a gente entende um pouco mais compreender os vetores. E ele facilita na aplicação do Python. Se facilita na aplicação do Python. Ou seja, quando você quer entender um pouco mais, quando você quer fazer um cálculo de análise de estrutura, só que são muitos cálculos, muitos isso, muito aquilo. Você usa o computador, você usa a linguagem computacional para que seja mais intuitivo. Quando você quer a compreensão, quer entender um pouco mais a compreensão de dados, o que está acontecendo ali na compreensão de dados, você vai usar a verificação computacional para que seja mais intuitivo e seja mais facilitado para você. E tem a aplicação de diversas áreas, tudo que envolva matemática, física e acredito que química também, a gente pode estar aplicando a verificação computacional e aplicando os vetores LBs e fazendo algo do tipo que auxilie a gente. Eu agradeço pela atenção, as referências, por favor. Essas foram as referências do nosso trabalho. Temos aí o manual da biblioteca NUP e entre outras referências. Com essa apresentação, né, a gente pôde entender de forma clara a diferença entre dependência e independência linear de vetores e como identificar cada caso na prática. Percebemos que a dependência indica a redundância entre os vetores, enquanto a independência mostra que cada vetor traz uma direção nova para o espaço vetorial. Também compreendemos, né, como usar ferramentas
como o posto de matriz e o determinante para fazer essas análises. Além disso, aprendemos como a engenharia aplica esses conceitos, principalmente no estudo de estrutura e forças,